Jesus, e nós vamos agora ouvir a palavra que dá entendimento e que liberta. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto conhecido de muitos, e um texto muito lido, proclamado na história da igreja do Senhor. Estão atentos agora à palavra? 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? 7 passos aqui, 7 instruções do Senhor, em que 4 delas devem ser praticadas por mim e por você. 2 Crônicas 7,8 é o próprio Deus falando, através da resposta que ele dá à oração de Salomão, quando consagra o templo. Porém aqui se torna um princípio universal e observado na história de muitas pessoas, de nações e de igreja. Esse texto literalmente é esperança para as nações, é esperança para o Brasil, para qualquer país, diante de qualquer calamidade que se está enfrentando, porque nos versículos anteriores mostra situações de como cerrar os céus, não haver chuva, gafanhotos atacando, pestes, pandemias, por assim dizer, e de repente Deus está dizendo que mesmo dentro de um quadro em que parece que você não tem esperança, sua família talvez tenha um histórico de dificuldade, algumas famílias destruídas pelo alcoolismo, por perseguições espirituais, algumas famílias que não conseguem progredir, que não conseguem ter paz entre eles. Não importa o quadro, Deus mostra o caminho dele, o caminho espiritual. E ele está dizendo o que aqui? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que pode fazer com que a sua oração seja efetiva? O que pode fazer Deus responder orações? O que Deus requer de nós que possamos praticar, que vai fazer com que Ele ouça a oração, que Ele fique atento à oração feita, que Ele, o Senhor, venha perdoar, que Ele, o Senhor, ouvirá, perdoará e vai sarar a sua terra. Observa que são 4 coisas que Deus requer de mim e de você. E a primeira coisa, e é aqui que nós vamos entrar nessa chave que torna a oração efetiva, diz o texto que para se aproximar de Deus, a primeira coisa que se requer é: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Presta atenção agora. Humilhar, humildade. Ser humilde. Jesus declarou certa vez: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que ele quis que nós aprendêssemos dele? Humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira coisa que Deus requer de qualquer pessoa, não importa o que ela está enfrentando, é ser humilde, é se humilhar. Ok? Está dizendo que você não pode se aproximar de Deus com orgulho. Está dizendo que não tem como ter oração efetiva se o coração da pessoa é orgulhoso, prepotente, arrogante,
soberbo. Está nos mostrando que se o texto diz que é necessário que o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, é porque Deus sabe que há em nós, é inerente ao nosso ser, a tendência, a sutileza e a malignidade do orgulho. Qual foi o primeiro pecado cometido no universo? Qual foi o primeiro pecado cometido no universo? Orgulho. Quem cometeu esse pecado? Quem? Lúcifer, um anjo no céu, foi capaz de cometer esse pecado do orgulho. No ambiente que ele estava, Lúcifer cometeu o pecado do orgulho. Quanto mais nós, pecadores na terra, somos suscetíveis a cometer esse pecado de orgulho. E uma das grandes questões é: nós não sabemos quão orgulhoso somos. Por que que nós discutimos tanto? Por que que nós somos tão opiniosos? Porque somos orgulhosos. Quase toda contenda, quase toda briga que se estabelece, dificilmente se consegue pacificar, restaurar relacionamentos por causa do orgulho. Satanás cometeu esse pecado. E aqui vem Lucas 14. Jesus, ele era muito prático. Diz assim, versículo 7: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Observe o versículo 11 agora. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Pensa aí agora. Jesus está dizendo o seguinte: que há um princípio universal, que em toda a história da humanidade ninguém escapa disso, que aquele que quiser se exaltar, será humilhado. E aqui ele mostra de maneira prática um banquete. Você é convidado por alguém para um local, e você, por causa do orgulho, procura sentar no local de destaque, procura o melhor local, procura se colocar numa posição exibicionista, e de repente o convidado chega com outro mais importante que você e diz: olha, sai daqui porque ele vai ter que sentar aqui e você será envergonhado. Aí o Senhor diz: não, toda vez que você for convidado para algum local, sente naquele local que ninguém quer. Amém, igreja? Procure na sua vida trabalhar com essa questão da sutileza e malignidade do orgulho, que faz com que você tenha um comportamento que pode fazer você ser envergonhado, porque o texto está dizendo: aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. A Bíblia está nos dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome
se humilhar. O que o Espírito Santo está tratando agora com cada um de nós é essa sutileza e malignidade do orgulho que está entranhado em nossa alma, e que nós precisamos aprender que, se Deus quer nos levar a experimentar bênçãos, Ele quer nos ver com uma atitude de nos tornarmos humildes. O orgulho é aquilo que mais impede as bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida. O orgulho é o que mais impede as orações. Quantas pessoas que não têm orações respondidas porque são orgulhosos, prepotentes, arrogantes, soberbos, se acham demais, se acham melhor do que os outros, vive se comparando com os outros, vive às vezes até tentando inferiorizar o outro, se ofende quando não é citado o seu nome, serve, mas serve com motivações de ser visto pelos homens, não está preocupado com a carga do reino de Deus, mas com o cargo, com a posição, com o status quo. E Deus tem que tratar, esmagar essa semente de orgulho, e Deus tem que tratar, quebrar, porque isso impede você de receber muitas bênçãos do Senhor. Nada impede mais respostas de orações, nada impede mais as orações de serem efetivas do que esse orgulho e essa soberba que, através da queda de Satanás, ele também instilou isso na vida de Adão e Eva, e nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão, e temos já a tendência de seguirmos o caminho da soberba, da prepotência, do orgulho, da autossuficiência, de não sermos humildes, de reconhecermos o quanto que nós precisamos de Deus. O orgulhoso se afasta de Deus, o humilde treme para nunca abandonar Deus, porque nada é mais importante do que Deus na minha e na sua existência. A Bíblia diz que Deus conhece o orgulhoso de longe, e ele fica lá, porque ninguém se aproxima de Deus com orgulho. E o texto de 2 Crônicas está dizendo que não importa o que uma nação está enfrentando, não importa o que você está enfrentando, não importa a força de uma doença, da desgraça, da falência, do momento difícil que você está enfrentando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, em meio a essa circunstância difícil, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos maus, 4 coisas que Deus pede para que você possa alavancar sua vida, experimentar as maiores bênçãos de Deus, é principalmente quando na primeira coisa você confronta em você qualquer atitude de orgulho, de prepotência, de soberba, e você compreende que você é apenas pó, é humus, é humano, veio de humus, veio de terra, humildade. Mas começa a se achar melhor do que os outros, talvez pela posição social, talvez pela uma formação acadêmica. E tem aqueles que, mesmo destituídos de qualquer coisa, ainda são orgulhosos, não aceitam ser chamados a atenção, não aceitam ser confrontados. O orgulho, nós sempre estudamos, quando treinamos obreiros, que tem 2 tipos de obreiros: vermezinho de Jacó, baseado em Isaías 41, e o obreiro serpente. Qual é a diferença do vermezinho de Jacó e da serpente? A serpente, quando pisada, devolve o bote. A serpente vive se defendendo e morre lutando. O vermezinho de Jacó, quando pisado, não devolve o bote, não se defende, luta um pouquinho, mas se deixa logo ser esmagado. Estão compreendendo? Amém. Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Quem diz isso? Tiago.
Tiago, capítulo 4. E 1 Pedro também nós vamos ler daqui a pouco. 1 Tiago, capítulo 4, versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Me escute, não adianta você pedir para Deus te tornar humilde. É uma oração até perigosa. Se você fala, Deus me torna humilde, e o texto diz que é você que deve humilhar a si mesmo, você que deve se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e você comete a loucura de fazer uma oração não bíblica pedindo para Deus te tornar humilde, passa alguns meses, você cai numa situação que está sendo humilhado, e você pergunta, Deus, como é que eu cheguei aqui? Aí Deus vai dizer, você orou. Não é Deus, é você que se humilha. Você faz o exercício de se humilhar perante Deus e os homens. Humilhai-vos debaixo da potente perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Escuta isso. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será. Eu posso te garantir que é um princípio universal, que qualquer um de nós aqui que começar a ter um comportamento de se humilhar, Deus vai exaltar. Só que muitos de nós não estamos vivendo o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, que diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o humilde, ele está tão focado em se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que ele nem pensa no final do versículo, para que a seu tempo Deus vos exalte, porque o humilde, ele está apenas querendo se humilhar. Só que muitos de nós não estamos experimentando o versículo 6, porque nós estamos no 5, diz assim o 5, semelhantemente vós, mancebos, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, olha que coisa linda, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não tem nada pior na vida cristã, na sua história, na humanidade, na vida de um líder, seja político, eclesiástico, seja qualquer pessoa em qualquer área da existência humana, não há nada pior do que querer lutar contra o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Você já pensou uma situação em que não é o demônio que está te resistindo, mas o próprio Deus? Você já pensou na seriedade do que o orgulho, a sutileza e a malignidade do orgulho te coloca numa situação em que a Bíblia diz que o Deus vivo vai resistir você, que Deus resiste ao soberbo? É como se Deus colocasse a mão no seu peito e dissesse, daqui você não passa. Não tem como se aproximar de Deus com orgulho, igreja. Por isso que 2 Crônicas, quando Deus diz o que nós devemos fazer, Ele começa dizendo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, revesti-vos de humildade. Por quê? Porque Deus dá graça. A graça é a maior força do universo. Não tem doença, não tem vício, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem situação irreversível que não se torne irreversível, não tem situação incrível que não se torne incrível, não tem situação que não possa mudar diante do poder da graça. E a Bíblia está dizendo que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Quantas vezes na sua vida, por causa desse ego, dessa alma, da prepotência, você às vezes pensava assim, é um diabo.
E o Espírito Santo quase falando com você: não, não é diabo não. Eu dou graça, eu dou a maior força para curar, para libertar, para restaurar, para sarar a terra, para perdoar pecados, para ouvir orações, com aquele que é humilde, contrito de coração. A Bíblia diz que Deus habita com aquele que treme da sua palavra e é contrito de coração. Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Deus, mas Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao seu comportamento de soberba. E você pensa às vezes que não está tendo um coração de soberba, porém toda vez que você começa a confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus, você começou a se tornar soberbo, autoconfiante, autossuficiente, e você ainda não viu o quanto que você é autoinsuficiente diante das demandas da vida. Você ainda não sabe o quanto precisa de Deus. O orgulhoso pensa: está tudo bem na minha vida espiritual, eu posso levar a vida de qualquer maneira. O humilde está sempre se humilhando, dizendo: Deus, trabalha em mim, forma em mim um coração contrito e quebrantado, forma em mim, Senhor, frutos do Espírito. Senhor, eu quero me tornar cada vez mais parecido. E justamente por ser humilde, ele busca Deus, ele dobra os joelhos, ele lê a palavra, ele quer ter compromisso com o reino, ele quer se envolver com a obra de Deus. Ele não tem fuga, ele não tem desculpa, ele não tem murmuração. Ele é como o vermezinho de Jacó, que morre logo para que Cristo viva através dele, porque a palavra diz que é necessário que o grão de trigo caia e morra. O trigo aqui é o espiritual, mas tem uma casca dura que é a nossa alma, que é a vontade própria, que é a soberba, e está dizendo que é necessário que o grão de trigo caia e morra, que é abrir mão do seu direito, que é reconhecer a sua dependência total de Deus. É você entender que quando você está com saúde, aí é que você precisa de Deus. É entender que mesmo com dinheiro no banco, aí é que você precisa de Deus. É entender que mesmo estando trabalhando, estando empregado, você precisa mais de Deus quando está empregado do que quando está desempregado. Mas o orgulho faz você achar que porque você está trabalhando, porque você tem uma posição, porque você tem um salário, você não precisa de Deus. Isso é orgulho, e o Espírito está dizendo para você: começa a se humilhar agora, para que Deus não te resista. Antes, se revista de humildade, e Deus te dê graça para libertar e sarar a sua terra. Somos orgulhosos, odiamos o orgulho, mas ele é terrível. E por isso que tem uma chave poderosa para nos ajudar a termos oração eficazes, para que nós possamos ter respostas de orações, porque o orgulho impede experimentarmos as maiores bênçãos de Deus. Escute isso com atenção. É um versículo pequeno, mas nunca vi um versículo pequeno ser tão esclarecedor, para que você encontre a chave que eu quero te falar nesse momento, que tem a ver com essa questão da humildade. Salmo 35, versículo 13. Davi vai nos dizer assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o saco, humilhava a minha alma com o jejum. Vou repetir: humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu ser. Essa é uma declaração poderosa que nos mostra a mentalidade do povo judeu. Em toda a Bíblia, eles entendem que se humilhar é jejuar, que afligir a alma é se humilhar. E Davi está dizendo que ele humilhava a alma dele com jejuns. Quantos estão entendendo? Por que a alma? Agora escuta isso aqui que é esclarecedor. Porque a sua alma é a parte arrogante em você. A alma tem 3 funções: vontade, intelecto e emoções. A alma diz: eu quero, vontade, é o que eu quero. A alma diz: eu penso, é a função do intelecto.
e eu sinto. E para Deus não importa o que você quer, não importa o que você pensa, não importa nada do que você sente, importa a vontade de Deus para a sua vida. A alma tem que ser traga à sujeição, a alma precisa ser redimida. A alma é a parte de você que tem o orgulho, a prepotência. A alma tem que ser tratada com sujeição. A alma tem uma vontade própria teimosa. A alma não quer seguir os caminhos de Deus. A alma não quer se humilhar. Por isso que o jejum é uma maneira de afligir, humilhar a alma, trazer ela à sujeição, para que o espírito regenerado em você comande a alma, lide com a alma, e a alma lide com o corpo. Porém a alma é orgulhosa, é a parte arrogante que existe em mim e em você, e é algo que nós temos que fazer. É o jejum como um dos meios para nos levar à humildade que traz a graça de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E o orgulho está na alma, e a alma tem que ser traga à sujeição. Porque isso é o que eu penso. Todos nós temos uma atitude, eu penso, eu acho, é uma axiologia. Hoje é uma guerra no Facebook de comentários, guerra de comentários, e você só vê o que? Orgulho, opinião forte, não se importa em ter conhecimento de causa, já vai com os dois pés no peito do outro. Por quê? Porque é o orgulho da alma, que se acha superior ao outro, que olha para o outro com menosprezo, que não sabe que é pó, que não sabe que é necessário ser humilde, ser assertivo na hora de se comunicar, defender sua ideia sem precisar ferir ninguém. A alma é rebelde, e se você não levar ela à sujeição, como é que você vai se aproximar de Deus com essa área que é arrogante em você da alma, e querer resposta de oração, e querer oração efetiva? Por isso que Deus tem que tratar conosco, nos levando a compreender a seriedade do perigo do orgulho da nossa alma, nos ensinando que nós temos que humilhar nossa alma com jejuns, que o jejum é uma disciplina espiritual instituída pelo Senhor. Em Mateus capítulo 6:6-4, ele vai falar sobre a oração. Ele vai mostrar o lado negativo da oração. Não ore como os hipócritas, não ore da forma negativa, ore da forma positiva. Depois no versículo 16, 17, ele vai falar do jejum, colocando de maneira paralela o jejum no mesmo nível da oração, quando ele diz, quando orares. Agora ele vai dizer, quando jejuares. Infere-se que ele esperava que seus discípulos orassem. Ninguém questiona a oração, mas ele vai dizer, quando jejuardes, colocando de forma paralela Mateus 6:5-6 com Mateus 6:17-18, porque Mateus 5:6 fala da oração e mostra como não se deve orar. E não é porque existem os hipócritas que oravam com motivações erradas que não se deve orar da maneira correta. Ele mostra o lado negativo da oração e mostra o lado positivo, e de maneira paralela ele vai mostrar também do jejum. Quando jejuardes, isso infere que ele esperava que você, como discípulo dele, praticasse a oração e praticasse o jejum. Amém? E você precisa pensar nesse assunto. Quantas pessoas não jejuam? Porque não é agradável jejuar, não é verdade? A carne grita. Quando se trata do assunto do jejum, a maioria não dá glória a Deus, porque não sabe o que está por detrás desse princípio. Porque esse princípio, deixa eu deixar bem claro, esse princípio humilha você, te torna humilde. E Deus dá graça humilde. E a graça significa todas as bênçãos que Deus tem na sua existência vão ser liberadas se você tratar com a sua alma com jejum. Temos a oração e temos o jejum. Quando orardes, não faça dessa maneira, faça dessa.
quando jejuardes, não é se jejuardes, não faça para ser visto pelos homens. Mas não é porque alguns fazem para ser visto pelo homem, que você deve deixar de praticar o jejum da maneira correta. Você só não pode fazer ele da maneira errada. Assim como você não deve orar da maneira errada para ser visto pelos homens, assim também você deve jejuar da maneira correta. Não é pensar, eu não preciso jejuar porque tudo é graça. Você não entendeu ainda a graça. Porque o problema não é com a graça, o problema é com o seu orgulho. E Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E o humilde entendeu que é ele que humilha a si mesmo, é ele que senta no lugar mais longe, para depois ele subir. Porque quando você está embaixo, o caminho para cima é descer. Porque quanto mais baixo eu estou, mais seguro eu estou. Porque quando eu estou no chão, eu só posso ir para cima. Amém. Quando eu sou humilde, ainda que as pessoas estejam disputando posições, querendo ser visto pelos homens, e eu não penso, isso não é do reino de Deus. Competição, sucesso é lá no mundo, na igreja não tem isso, é Cristo que tem que ser glorificado. E quando eu me humilho, eu vou para baixo, e quanto mais para baixo, mais para cima. Princípio bíblico universal. Satanás, Lúcifer, se orgulhou. A criatura que ser igual a Deus caiu por terra. Cristo, sendo igual a Deus, se humilhou tomando a forma de homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhou a si mesmo, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Qual foi o princípio? O de Lúcifer, o primeiro pecado, o orgulho, foi cair. Mas o de Cristo, que sendo igual a Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus, mas foi obediente e se tornou em forma humana, e foi obediente à morte, morte de cruz, se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. Eu estou te falando de um princípio poderoso. Se você começar a se humilhar, se você começar a entender que o jejum é essa chave para a oração efetiva, porque o jejum faz você trazer a alma à sujeição, faz você abrir mão da sua teimosa vontade própria e começar a deixar que a vontade de Deus seja feita em sua existência. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, porque depois que eu me humilho, aí eu posso orar. Só que é incrível que ele vai dizer o seguinte, que esse povo que se chama pelo nome se humilhar e orar, porque não posso me aproximar de Deus com orgulho. Então eu tenho que me humilhar para que Deus me torne humilde. Só que sou eu que me humilho, sou eu que procuro ser humilde, sou eu que procuro ficar no mais baixo local. Nada de procurar sucesso, ser visto por ninguém, nada de se exaltar, me humilho. Nada de disputar com ninguém. Eu sou melhor do que fulano, eu é que deveria estar pregando, eu que deveria estar tocando, eu que deveria estar ensinando, eu sou melhor do que aquele baterista, eu toco melhor do que aquele. Sabe, na vida cristã prática é assim. Sou eu que deveria orar pelos enfermos, sou eu que na visita deveria falar, sou eu que... Não, nunca busque nada disso, nunca busque isso. É o Senhor que concede quando Ele quer. Ah, mas se eu não fizer isso, se eu não lutar pelo espaço, ninguém vai me dar chance. Mentira do inferno. Porque quando você se humilha, você pode estar na instituição mais problemática do mundo, mas Deus vai te colocar onde Ele quer. Não tem capeta, principado, potestade, não tem força maligna no coração humano que impede alguém que se humilhe. Quando alguém se humilha, que não busca posições, que não busca ser visto, que só quer servir e glorificar a Deus, é no tempo de Deus que Deus coloca aquela pessoa onde Deus quer.
Aquele que humilhar-se será exaltado. Aquele que se orgulhar, aquele que se exaltar, aquele que não lida com a sua alma com jejum, aquele que não entendeu que Cristo esperava dos seus discípulos que orassem, que jejuassem. Mas é incrível como até hoje, quando se toca no assunto de jejum, o capeta fica endemoniado. Alguém levanta e questiona por quê? Porque não entendeu que o sacrifício de Cristo é perfeito, a graça é maravilhosa, só que há em mim ainda uma natureza pecaminosa, ainda há uma vontade própria, e eu preciso lidar com isso, levando minha alma à sujeição do Espírito, que tem o Espírito Santo dentro dele. Amém, igreja? Uma pessoa humilde reconhece o quanto ela precisa de Deus, e não só quando ela está doente, não só quando ela não está com dinheiro, quando ela está desempregada, é principalmente quando ela é promovida, ela aumentou o salário dela, aumentou a condição financeira dela, ela diz: ai de mim, de não reconhecer o quanto eu preciso de Deus na minha vida, ai de mim de abandonar os caminhos do meu Senhor. São dias maus em que Satanás está falando para Deus: cadê os discípulos de Cristo? Cadê a igreja? Cadê os comprometidos? Cadê aqueles que te adoram pelo que tu és? Cadê aqueles que têm compromisso de fato, de verdade, que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça? A maioria quer os benefícios do reino, mas não quer os compromissos do reino. E eu não estou falando de uma igreja local, eu estou falando que você tem que sair desse nível de pensar apenas. Claro que você começa a servir na sua igreja local, mas você tem que ter um compromisso de se importar com o corpo de Cristo, com a igreja espalhada na terra. Você tem que abençoar todo o corpo de Cristo, orar por todos os irmãos, a despeito de denominação. Você tem que ter um encargo espiritual pelo reino de Deus, uma visão de reino, não uma visão do meu reino, mas uma visão do reino de Deus. E se eu souber que algum pastor está passando luta, que alguma pessoa de outra igreja, que pode ser até uma doutrina diferente, ainda assim eu vou orar, abençoar, buscar a Deus, me sentir compromissado. Ei, uma pessoa humilde assume responsabilidade, uma pessoa humilde se culpa quando as coisas não dão certo. Por isso que em Joel vai dizer que os anciões, os noivos saem das suas câmaras, os príncipes, está falando da liderança, que a liderança tem que dar exemplo, que aquele que quer ser líder, ele, como Jesus disse que Jesus foi um pouco mais adiante que os discípulos, significa que o líder sempre vai um pouco mais adiante, ele dá o exemplo, ele se humilha, ele chora, ele busca Deus, e quando ninguém quer, ele continua querendo e clamando ao Senhor, porque ele sabe que não há privilégio maior do que ser servo, escravo, por amor de Jesus Cristo, Senhor. Valorizar o que Ele fez na cruz. Volte para o Senhor, se arrependa. O texto diz: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, lançar, buscar a face dele, aí vai falar algo forte e se desviar dos seus caminhos maus. E aqui eu quero entrar com o entendimento, que Deus traga luz para você, porque diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, só pode se aproximar de Deus humilde. Se esse povo orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus caminhos maus. Pastor, eu não tenho um caminho mau. Se aproxima de Deus para você descobrir o quanto de caminho mau você tem. Você só tem essa opinião de que você não tem caminho mau, porque a sua alma, que não está sujeita, orgulhosa, não sabe que o que você vai ver na presença de Deus, se vier um avivamento, pecados vão ser colocados para fora, pecados vão ser confessados, e você vai se assustar com igreja que parece sadia, igreja que parece que é uma igreja boa, mas ali tem todo tipo de porcaria, todo tipo de engano, de mentira, de adultério, de motivações erradas. E é por isso que é necessário se aproximar de Deus, se desviar dos caminhos maus, à luz dele, porque quando você se aproxima de Deus, você descobre que tem muito caminho mau em você. Tem egoísmo, tem negligência, tem falta de compromisso, tem preguiça, tem falta de entendimento, de ser fervoroso no espírito. Você começa a ver os seus caminhos maus, é quando você se aproxima da santidade de Deus,
e você descobre que você está brincando de ser um discípulo verdadeiro de Cristo, e você está representando mal o reino de Deus. E todos nós precisamos dar esses passos: se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se desviar dos caminhos maus. 4 coisas que o homem é instruído pelo Espírito a fazer, e 3 que Deus está dizendo que ele vai fazer, e ele é fiel. Eu ouvirei, oração eficaz, eficiente. Eu ouvirei do alto dos céus, eu perdoarei toda essa negligência, caminhos maus, motivações erradas, e eu sararei a sua terra. O que tem de gente orgulhosa, preocupado com a sua reputação, querendo que Deus haja na causa dele, por causa da reputação dele, não é pela glória de Deus não, é que está preocupado com o seu nomezinho. Isso mostra a sutileza e a malignidade do orgulho. Queira que Deus sare sua terra para a glória de Deus. Queira se revestir de humildade e aprenda a se humilhar diante de Deus e de homens. Tem situações que estão vindo para você que são humilhantes. Algo que eu pratico na minha vida: quando alguém me humilha, eu me humilho ainda mais. E eu nunca vi Deus falhar. No tempo certo Ele intervém na história, sem eu ter que me justificar nem defender, e Ele trata com aquele que fez aquilo comigo. E aquela pessoa, quando me pede perdão, eu digo: já está mais que perdoado. Mas eu tenho que aprender a me humilhar diante de Deus e dos homens. Se houver uma situação que alguém te humilhe, se humilha mais ainda, se quebrante, seja vermezinho de Jacó. São dias em que as pessoas estão abandonando o Senhor por qualquer motivo, se esquecendo do que Ele fez na cruz. Você tem que dar um basta na vida que você está levando, de qualquer maneira. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, de ser fervoroso no espírito, de voltar ao primeiro amor, de querer de novo ter comunhão com seu Pai. Porque imagina, o Senhor diz no livro, através de Jeremias, que o povo dele abandonou Ele, que é como aquela pessoa que no começo do namoro abria a porta para a namorada, tratava bem, e agora é um bruto, é um insensível. E Deus é um Deus de relacionamento. E Ele diz em Apocalipse: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí vem uns doidos agora fazendo todo tipo de aplicação, de interpretação da Bíblia, dizendo que abandonaste o primeiro amor é o amor que Deus tem por você, que você... Não, o amor de Deus por mim é poderoso sim, mas também eu devo ter minhas afeições convertidas. Eu tenho que amar o Senhor. Aquele que então se apegou a mim, eu livrarei, lhe saciarei de longevidade, lhe darei longa vida. Ele é o Senhor que diz da importância também de você ter os seus afetos voltados para Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. A chave para a oração efetiva é se humilhar. A chave para se humilhar está nos livros, tem tanta história. Esdras, capítulo 8. Proclamamos um jejum para nos humilharmos, porque eu não tive coragem de pedir o rei escolta para fazer a viagem. Lembra disso? E o Senhor nos ouviu. Esdras capítulo 8, versículo 21. Ele proclama um jejum para nós nos humilharmos. Deixa eu te falar uma coisa poderosa. Rei Acabe, um dos piores reis. O rei Acabe, 1 Reis capítulo 21, vem o juízo de Elias para ele, dizendo que vai ser destruída ele e a família. Ele foi um dos reis mais malignos, influenciado pela Jezabel. E o rei Acabe diz que quando ouve aquilo, teme ao Senhor, e se rasga as vestes, coloca roupa de saco e se humilha. E aí Deus diz para o profeta Elias: viste que Acabe se humilha diante de mim,
pois eu não trarei o mal a ele nesse tempo. Pessoas debaixo de juízo de Deus jejuaram, se humilharam, e Deus interviu na história. Estão entendendo, irmãos? Se Deus fez isso pelo rei Acabe, quanto mais para você que é filho de Deus, filha de Deus, se humilha. Jejuar, orar, se humilhar, é esperança para a nossa nação, é esperança para a sua vida. O se humilhar, o orar. Acabe, debaixo de um juízo de Deus, se humilhou. Nínive, o profeta Jonas foi lá sem querer ir, e ele proclamou que haveria destruição em 40 dias, e o rei de Nínive, em Jonas capítulo 3, saiu do seu trono, se vestiu de pano de saco e cinza, se humilhou, e até os animais jejuaram, até as crianças, e Deus livrou Nínive. Se Deus fez isso pela uma cidade tão violenta, o que Ele não fará pelos filhos de Deus, se eles jejuarem, se eles tratarem com a sua alma, se eles buscarem o Senhor de fato, de verdade? As pessoas hoje é um tal de destrava daqui, é um tal de ativa dali. Vou te ativar. O que ativa você é se humilhar. O que ativa você é orar, é buscar a face de Deus, é deixar de lado métodos e técnicas. Paulo, o apóstolo, era ativado porque ele diz, tanto em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 a 5, que em jejuns muitas vezes, depois em 2 Coríntios 11, 23, ele vai falar fome muitas vezes, nudez muitas vezes, jejum muitas vezes. Por que ele fala fome e fala jejuns no plural? Porque fome é quando não tem o que comer, jejuns ele tinha o que comer, mas abriu mão pelo propósito espiritual, porque jejum é abstinência de alimento físico com propósito espiritual, e o principal propósito espiritual do jejum é te ajudar a se humilhar e, se tornando humilde, receber a graça do Senhor em todas as áreas da sua vida, destravar de fato e de verdade, pelo princípio bíblico, não por uma técnica humana, capacidade humana, orgulho, prepotência, que nem pensa em Deus, nem traz Deus para a história, mas acha que se fizer tal técnica as coisas vão acontecer. Pode até poder humano gerar poder humano, mas nada substitui o poder do Espírito Santo naqueles que se humilham, oram e buscam a face de Deus e se desviam dos seus caminhos maus. Amém. Porque é Deus que pode transformar nossas vidas. Eu quero iniciar um projeto com a nossa igreja, e o nome do projeto é esse: humilhai-vos. Eu queria que você, o jejum é um dos meios, não é o único, mas principalmente nas suas orações, começasse a orar se humilhando, antes de se aproximar de Deus para pedir qualquer coisa. Se humilhe, porque eu acredito que vai ser liberado o Espírito Santo para curar enfermidades que nós ainda não vimos cura, para Deus intervir em áreas da nossa vida que nós ainda não vimos. Meu Deus, a história de transformação de cidades que o alcoolismo prevalecia, os homens tudo jogados na rua, como Almolonga. Essa cidade mostra pessoas que começaram a orar, a jejuar, e a cidade foi sacudida pelo avivamento, que até as verduras e frutas são gigantes, e não tem mais alcoólatra, e a delegacia fechou. Transformação de cidades que eram cemitérios de pastores, mas alguém decidiu ter o encargo, se humilhar, orar, buscar, e veio um avivamento, e até a terra é tocada, as bênçãos começam a acontecer, prosperidade, bênçãos. Quantas bênçãos estamos perdendo pelo orgulho? E a chave é o jejum, que subjuga a alma, e é também o ter a atitude de se humilhar com orações, com quebrantamento, sem ficar se defendendo, sem ficar se justificando, dizendo: Deus, se a igreja está como está, a culpa é minha. Imagina se cada um de nós tivéssemos esse coração, em vez de dizermos assim: é porque não faz isso, é porque não faz aquilo. Não, o problema do corpo de Cristo ser ineficaz é responsabilidade minha e sua, mas imagina cada um de nós dizendo assim: eu fui comprado por preço de sangue, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho uma prioridade do reino. E se a igreja no Brasil não está funcionando, se a minha igreja local não está sendo avivada, é porque eu sou culpado,
humilhar, e eu vou orar, e eu vou buscar a face de Deus, e eu vou me converter dos meus caminhos maus, e o meu Deus vai ouvir, vai perdoar, e vai sarar com um avivamento poderoso em nome de Jesus. Receba essas verdades do Senhor, em nome de Jesus. Aonde você está aí agora, comece a fazer uma oração, se humilhando, pedindo para Deus mostrar o quão orgulhoso, quão sutil é o pecado do orgulho em seu coração. Se humilha. Aquele que quiser se ajoelhar, chorar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me faça ver como o Senhor vê. Quantas vezes o orgulho me impediu de ver o avivamento, de ter orações efetivas. Feche os seus olhos agora. Você que assiste essa transmissão, se quebrante, se unir debaixo da potente mão de Deus. É um princípio. Aquele que se humilha, aquele que humilha a si mesmo será exaltado. No tempo certo o Senhor te exaltará. Mas não se preocupe com a exaltação, só foca no orgulho. É tendência nossa, quando ouvimos uma palavra dessa, pensar em várias pessoas. Isso é orgulho. Você tem que pegar o refletor e colocar em você. Quem é você para colocar o refletor em outros? Se você não tira a trave que está no seu olho, como é que você vai tirar o cisco do outro? Aplique essa palavra colocando o refletor do Espírito Santo só em você. Isso é ser humilde, é se humilhar. Não é culpa de mais ninguém, eu sou culpado pelo que acontece na minha nação, pelo que acontece na minha família, no meu casamento, na minha história, nos meus relacionamentos. É o meu orgulho que me impede de ser humilde, de relevar, de perdoar, de amadurecer, de buscar o caminho da paz. Então eu me humilho debaixo da tua potente mão, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença, eu ouvirei dos céus e sararei sua terra. Eu ouvirei, perdoarei, sararei. Senhor, nos ensina essa noite o caminho da humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O humilde se torna compromissado, o humilde se torna dedicado. Senhor, eu quero me humilhar por mim, pela minha nação, pela igreja local, por nossa negligência, nossa omissão. Nós não temos tido mais amor pelas almas, nós não nos importamos mais com o destino eterno das pessoas. Senhor, eu me humilho debaixo da tua potente mão. Senhor, nos faça ver o quanto que nós somos auto-insuficientes e precisamos ser tomados pelo Espírito, precisamos liberar o Espírito, precisamos nos quebrantar, nos humilharmos. Se o grão de trigo cai, morre, nega-se a si mesmo, ele produz muitos frutos. A vida do Espírito, que é o trigo, flui, alimenta multidões, cura os enfermos, expulsa os demônios. Senhor, pessoas que não foram curadas até agora por causa da nossa atitude de soberba, perdoa, Senhor, e sara, cura a terra, cura o corpo físico agora. Move teu Espírito sobre aqueles que estão sendo afligidos por ataque no casamento, toda obra maligna, todo demônio que ouve a nossa voz. Nós nos humilhamos, sujeitamos ao governo de Deus e te resistimos, diabo, e solte agora a saúde dessa pessoa, solte todas as áreas da vida dela, em o poderoso nome de Jesus. Envia anjos lutando, advoga a causa dessa pessoa, que se verdadeiramente ela se humilhar, o Senhor exalte, dando vitória a ela diante dos seus desafios agora, Senhor. Mas leva ela a compreender o quanto ela precisa de Ti, e que ela venha renovar a aliança contigo, e volte ao primeiro amor, e seja alguém com o coração contrito e quebrantado, humilde, que rasga os corações e não as vestes, que não é um arrependimento superficial, mas é rasgar o coração, é um arrependimento profundo, pela luz do Senhor. Eu te suplico, aviva a minha nação, sara a nossa terra, Senhor, sara a igreja local,
sara o corpo de Cristo, que a igreja volte a ser eficaz, com a busca de trazer a sujeição à alma, com orações e jejuns, com quebrantamento, com negar-se a si próprio, com buscar em primeiro lugar o teu reino, os teus interesses, a tua vontade, com as motivações corretas, Senhor, querendo apenas a glória do teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome em nossa história, nos ajuda nesse projeto de humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Uma igreja que comece a buscar a tua face, em um nome poderoso de Jesus. Nós te agradecemos, com o coração contrito e quebrantado nos humilhamos. Perdoa nossa soberba e orgulho, e nós nos humilhamos debaixo da tua potente mão, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe a todos que assistiram essa ministração. Sejam livres em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, mas sua humildade colocou o jardim. Continua se humilhando. Acorda de manhã e se humilha. Vai dormir e diga: me humilho, Senhor. Continua se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Ele dá graça ao humilde. Se humilha diante de Deus. Reconheça às vezes como orgulhoso. Satanás é interessado no orgulho. Não nutre Satanás com orgulho, mas se humilha, seja humilde, seja quebrantado, reconheça a sua culpa, reconheça a sua tendência ao orgulho, a prepotência, a arrogância. Se humilha, diga: Deus, eu não quero viver uma vida qualquer. Deus, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero ter um coração contrito e quebrantado. Eu quero ser humilde, Senhor. Capacita, Espírito Santo, me ensina o caminho de me humilhar, de me humilhar. Capacita, Espírito Santo, a me humilhar. Deus da graça, humilde, resiste ao soberbo. Arranque do seu coração a soberba. Se humilhe, aprenda com o Senhor. Espírito Santo, te agradecemos, te louvamos. Queremos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar ao primeiro amor. Deus abençoe.